Olá pessoal, boa noite, que a força esteja com vocês. Olha só, vamos falar um pouco sobre aquecimento. Quantas vezes a gente não vê por aí um pessoal que vai dar um trotezinho, uma corridinha, até mesmo no parque de Sabiá, e nem sequer lembra de aquecer. Não lembra das articulações, tornozelo, joelho, por exemplo, não é verdade? Aquecimento, esse nome indica ele a ação. Ele indica ação, indica aquecer, o ato de aquecer-se. A palavra é derivada do latim, que significa aquecer, estar quente. Resultados, inclusive, de pesquisas mostram que o aquecimento ele tem por objetivo principal prevenir lesões devido aos efeitos fisiológicos. E dentre os benefícios de aquecimento, a gente pode falar aqui temperatura muscular, o aumento dessa temperatura muscular, do metabolismo energético, aumento da elasticidade do tecido, os músculos, tendões, ligamentos que ficam mais elásticos, proporciona uma diminuição do risco de lesão, aumenta a produção de líquido sinovial, o líquido que lubrifica as articulações, melhora a função do sistema nervoso central, recruta, melhora as unidades motoras, favorece essa ação neuromuscular. Essas modificações provocam também melhoria na fluidez, na eficácia desse gesto esportivo, favorece diminuição de incômodo que pode acontecer durante os estágios iniciais desses exercícios, favorece inclusive positivamente o emocional. Ele desencadeia um efeito psicológico positivo, proporciona uma sensação de segurança, de estar preparado para fazer aquele exercício. Um artigo de 2008, inclusive, cita o seguinte, que aumenta o desempenho e diminui o risco de lesão muscular. Intensidade moderada de aquecimento ativo e aquecimento passivo pode aumentar o desempenho muscular de 3 a 9%, é o que diz esse artigo. Aquecimento. O aquecimento em si, ele pode ser ativo ou passivo, pode ser geral ou específico. O aquecimento ativo. O ativo consiste em movimentos de baixa intensidade, que são eficazes na elevação de temperatura corporal, promovendo aquecimento de tecidos e produz uma variedade nas melhorias de melhoria nas funções fisiológicas. Já o aquecimento passivo é uma fonte externa, por exemplo, uma ducha quente, fricção, massagem, certo? Aquecimento geral. Esse aquecimento geral ativo, ele possibilita um funcionamento mais dinâmico do organismo como um todo e a realização mobiliza então grandes grupos musculares. Por exemplo, um trote, uma corridinha. O aquecimento geral a gente pode entender que é como se aquecesse tudo, o geral, de uma vez só. O aquecimento específico, por sua vez, ele são exercícios específicos para uma determinada modalidade. Ele visa grupos musculares mais selecionados, provoca uma redistribuição do sangue, que fica ali na maior porcentagem no nosso core, nos nossos órgãos. Inclusive, ele favorece melhor a irrigação dessa musculatura que vai ser recrutada, dessa musculatura específica. Por exemplo, um bodybuilder, quando vai treinar, por exemplo, coxa, que é um músculo muito grande, ele faz um aquecimento ali, também leve, moderado, diversas repetições, com peso bem tranquilo, para irrigar melhor aquela área. Isso é um modo de aquecimento específico. O aquecimento do corpo por meio de um trabalho aeróbio utiliza de exercícios e atividades submáximas, igual a gente falou agora há pouco, baixa intensidade, média intensidade. Por exemplo, andar acelerado, correr de forma moderada, movimentos com deslocamentos em várias direções, pedalar de bike, andar ou correr em esteira, pular corda de modo moderado, exercitar pequenas rotinas de ginástica aeróbia de baixo impacto, que combinam ali movimentos de formas básicas de locomoção, andar, correr, saltitar, transferir o peso do corpo de uma perna para outra, por exemplo. Isso tudo são exemplos de aquecimento, de um aquecimento aeróbio. Tempo de duração do aquecimento. No âmbito da prática, ele tem que ser ali de 3, 6, 8 minutos, por aí. Depende do objetivo, depende do tempo de duração dessa aula de ginástica que você vai dar. Uma melhor escolha para ginástica aeróbia seria um aquecimento geral e ativo, não muito intenso, que envolve principalmente músculos que serão utilizados durante a execução do exercício. Então, se hoje a aula de ginástica é focada em membro inferior, um aquecimento geral e ativo, mas voltado principalmente para aquecimento desses membros inferiores. Um autor, ele cita que, Weineck, ele cita que o objetivo central do aquecimento geral e ativo é obter um aumento da temperatura corporal e muscular, bem como preparar o sistema cardiovascular e pulmonar para essa atividade e também o desempenho motor.
E agora, como a gente acabou de falar, de aumento de temperatura corporal e da musculatura, é porque difere um pouco. O aumento da temperatura corporal é mais rápido que o aumento da temperatura muscular. Tem um gráfico, inclusive, que também exemplifica isso muito bem, enquanto a temperatura corporal ele tem um aumento muito rápido, muito imediato e se mantém, o da temperatura muscular ele começa de forma mais moderada, mais devagar, não segue o mesmo ritmo da temperatura corporal. Durante o aquecimento, o calor que é liberado pela contração das fibras musculares, ele tende a elevar a temperatura do corpo, promove a liberação de oxigênio, aumenta o aporte sanguíneo nos músculos que estão envolvidos nesse aquecimento. E o aquecimento, em geral, ele tem que ser progressivo, gradual e proporcionar uma intensidade suficiente para aumentar a temperatura muscular sem produzir fadiga nem reduzir essa reserva de energia. Por isso, inclusive, que é moderado ou tranquilo esse aquecimento, não é nada muito extremo, porque afinal de contas esse vai ser o exercício. Aquecimento corporal, um desses artigos que a gente usou, defende muito o seguinte, que é responsabilidade dos professores que ministram essa aula de educação física, nos diferentes níveis, modalidades, enfim, que é ensinar o que é o aquecimento corporal. Deve ensinar também, esse artigo defende muito, que as atividades, quais os exercícios que tem que ser utilizado antes de um exercício, bem como orientar a melhor forma de execução dos movimentos, enfocando ao mesmo tempo a relevância do aquecimento no corpo, os hábitos de prática, de exercício e aquecimento, tudo isso visando então uma vida mais ativa, uma vida mais saudável. Pois bem, isso é o básico principal que a gente pode ver de aquecimento, ok? Obrigado, até mais, obrigado pelos peixes.